A questão da formação dos analistas, ou formações do psicanalista, ou a formação do analista, é um assunto que nasce com o próprio movimento psicanalítico, a partir de 1911, quando se estabelecem os primeiros contextos de preparação de operadores para trilharem o caminho junto de Freud, no entorno de Freud, seguidores de Freud, que se cria o Instituto de Berlim, que se cria, então, alguns parâmetros para preparar operadores, e que, logo cedo, eles utilizaram essa terminologia, a formação do psicanalista. Há uma passagem de Lacan, em 1973, num evento da Escola Freudiana de Paris, em que ele diz, e é muito repetida essa frase, com argumentos que não se deve utilizar formação do psicanalista, não é? Na medida em que Lacan teria dito que isso não existe. Nesse evento, nesse encontro, Lacan diz: eu nunca falei de formação psicanalítica, falei sim de formações do inconsciente, sonho, ato falho, X, sintoma e por aí vai. E, nesse sentido, passou-se a trabalhar a questão da formação do psicanalista como uma formação do inconsciente, como alguma coisa da ordem do inconsciente, e dizendo-se até se tratar de um viés ético, não é? Lacan teria introduzido um viés ético ao dizer que deslocava o problema da formação para o plano, não é, do terreno do inconsciente, propriamente dito. Mas há um livro que, esse livro, As Formações do Analista, de Anita Hardy, esse livro ela vai trabalhar muitíssimo bem essa questão, e o histórico a partir de Freud, dos seguidores de Freud, da Associação Internacional, e depois ela entra em Lacan, na excomunhão, e é o único texto que trabalha com clareza a definição, o que Lacan introduz da ordem do grados, diferenciando, não é, introduzindo grados como alguma coisa que pudesse vir barrar, não é, tanto quanto possível, a questão da hierarquia nas instituições que trabalham a questão da psicanálise, a questão da formação do analista. Nesse livro, Anita Hardy vai, com muita precisão, dizer que, porque se nós pegarmos, por exemplo, os seminários de Lacan ao longo dos anos, e até mesmo várias passagens do seminário 11, em 1964, ele diz que o que ele sempre fez, não é, em termos da realização dos seus seminários, não foi outra coisa senão trabalhar a questão da formação do psicanalista. Então, o que ela reivindica é que Lacan não disse eu nunca falei de formação do analista, e sim que ele teria dito eu nunca falei de formação psicanalítica.
porque isso remete a uma questão da psicanálise como uma profissão. E a psicanálise não é uma profissão tal como isso que nasce no âmbito das formações universitárias. A psicanálise é verdadeiramente assunto do inconsciente, não é? Emerge, brota dos elementos do inconsciente. Bom, para se trabalhar essa questão, nós vamos abordar muito essas passagens da formação, nós temos que colocar de saída que foi em 1967, Lacan, quando é expulso, excomungado da Associação Internacional, em 1964, o ano desse seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Ele escreve um texto belíssimo, a Ata de Fundação, que ali ele delineia as questões do encaminhamento daquilo que os lacanianos viriam a utilizar de terminologia, o tornar-se psicanalista e sua autorização, tornar-se psicanalista no lugar de formação, na medida em que nós vamos ver que o psicanalista ele nasce da própria análise, não sem um trabalho de teoria, um trabalho com pares, um trabalho de grupos analíticos, de escola, por exemplo, de algumas associações, de sociedades, etc. Mas, para resolver a questão das nominações dos analistas, porque na Associação Internacional, da qual ele fez parte em torno de 30 anos, as nominações ou nomeações, elas adivinham de um percurso ritualizado, um percurso que você respondia a determinados critérios, determinadas ordens, regras, dogmas, e você adentrava aquilo que é chamado de formação do analista, obedecendo esse tripé de uma análise pessoal, contato com seminários, a teoria, e supervisões oficiais. Você passa por entrevistas, até mesmo para saber se você não tem uma loucura, coisa que o valha, e se submete a uma psicanálise didática dentro daquilo que é ofertado, porque não é qualquer um que chega a essa posição de didata, é um título muito custoso na Associação Internacional, e o Lacan era analista didata, ele foi muitos anos um psicanalista didata, e quando da sua expulsão da Associação Internacional, e que ele e o entorno dele eles fundam uma nova sociedade e não conseguiram o acolhimento da IPA, e só conseguiriam se retirasse de Lacan o estatuto de psicanalista didata, analista didata. O analista didata é esse que conduz análise de futuros analistas. Somente o psicanalista didata, na Associação Internacional, pode, não é, conduzir análise de futuros analistas. Isso não quer dizer que alguém não pudesse procurar A ou B, mas no sentido do registro de titulações, somente aqueles que passam por uma análise com psicanalistas didatas, porque há todo um controle interno, que
Isso é um suporte internacional dessa associação, em termos de transmissão dos parâmetros de ordem de um saber técnico, que isso se espalha pelo mundo afora. Queriam retirar de Lacan a condição de analista de data e dos seminários que ele dava, que queriam proscrever o ensino dele, porque qualquer um poderia assistir seminários de Lacan. Era aberto para alunos, para leigos, para não analistas, para analistas, para psiquiatras, e coisas assim. E grandes mestres da história da intelectualidade mundial assistiam seminários de Lacan. Bom, então Lacan introduz em 1967 a assim chamada ficou conhecida como Proposição de 9 de outubro de 1967, 2 pontos, sobre o psicanalista da escola. Veja bem, quando ele sai e é expulso da Associação Internacional, saem com ele vários psicanalistas renomados, didatas como ele. Grandes analistas saem, e somente a partir daí que Lacan pôde se tornar Lacan. Lacan já era conhecido, já apresentava a sua enunciação, o seu brilhantismo, mas o fenômeno Jacques Lacan é a Associação Internacional que funda ao expulsá-lo. E, no entorno dele, junto dele, dezenas de grandes nomes da história da psicanálise, acompanham ele e dão calção. Sem esses analistas, Lacan não teria conseguido fundar a Escola Freudiana de Paris. Ele funda a escola a partir de alguns parâmetros, vão trabalhando, mas em 1967, o retorno das férias, numa reunião de diretório da Escola Freudiana de Paris, as reuniões eram realizadas na casa de Lacan, à noite, na casa de Lacan. E uma psicanalista que o acompanhou, renomada na psicanálise, ela critica Lacan por não estar dando atenção às nominações dentro da escola. Porque na Associação Internacional, você inicia a análise, as supervisões, o ensino. Você é um aluno. E, depois de um tempo, você termina a sua análise, as supervisões, os seminários, e você se torna aquilo que eles chamam de membro egresso. Você tem um ano, foi quando eu fui meio que expulso também. Você tem um ano para realizar um trabalho dentro de um contexto teórico e clínico. A partir de um caso clínico, você vai colocar uma teoria, e é muito difícil não ser aprovado. E você, então, recebe o título de membro associado. Esse título tem validade no mundo inteiro. Qualquer lugar que você se mude, há um conflito de política, você mora num país que você não gosta, você se muda e você continua com esse título de membro associado. Aqueles que seguem, que
seguem trabalhando, dando seminários, produzindo. Depois de um tempo, recebe a titulação de membro titular. E, em seguida, analista de data, que é autorizado a receber candidatos a se tornarem psicanalistas. Isso, no início, era aberto tão somente para médicos, em torno de 1905, 10, 11, somente para médicos. Isso não era aberto para psicólogos, por exemplo. Isso vem depois. Essas mudanças, essas transformações, isso vem depois. Então, Lacan, nesse retorno de férias, numa reunião do diretório, é criticado, e ele diz, mas eu venho pedindo para... Isso está documentado no livro O Homem que Anda na Chuva, um psicanalista com Lacan, do Jean Clavel, que foi o psicanalista que acompanhou Lacan e como secretário do PASSE, secretário da Escola Freudiana de Paris, durante toda a existência da Escola Freudiana de Paris. Foi analisando do Lacan, era médico, psiquiatra, psicanalista, e ele documenta isso. Eu tenho a tradução desse livro. Eu comprei os direitos autorais, tenho a tradução, e ali há essa passagem. Nazar, repete o nome para mim, por favor, do O livro. Homem que Anda na Chuva. Tá. Um analista, um psicanalista com Lacan, Jean Clavel. Não está publicado, não, Nadir. Não está Estou publicado. tentando convencê-lo a publicar. Tá. Seria bom. Já tem a tradução, tudo. Veja bem. Sabe que tem algum sebo? Não existe. Não. Existe em francês. Quem lê bem francês pode ler esse livro. Então, a gente ainda não publicou. Bom, vamos publicar. Esse autor, ele escreveu um livro que foi editado no Brasil, que chama A Ordem Médica, que ele vai trabalhar a questão do discurso da ciência, o discurso médico, a ordem médica, a partir dos discursos do mestre, fundamentalmente. Então, Lacan diz, mas eu venho pedindo para que crie essas nominações, e aí, já que ninguém apresentou nenhum projeto, Lacan vai e escreve a proposição de 9 de outubro de 1967, que foi um problema muito sério para Lacan frente aos seus seguidores, aos próximos, porque ele introduzia ali nessa proposição, porque, veja, essa proposição é o esqueleto, é o estatuto da formação do psicanalista. Essa proposição é a própria estrutura, a espinha dorsal do tornar-se psicanalista e sua autorização. A questão da autorização, nós vamos ver que na Associação Internacional, isso eu já falei algumas vezes, a autorização, a garantia, era dada antecipadamente, na medida em que você cumpria as exigências formais. Uma psicanálise pessoal, supervisões, sempre com membros da associação, e os seminários. Era o famoso tripé. Lacan, hipótese alguma, elimina esse tripé, ele acata esse tripé, mas ele vai introduzir um questionamento sobre os critérios dessa exigência. E é isso que criou um problema de Lacan junto da Associação Internacional, que ele começa a colocar questionamentos. E há instituições que não suportam questionamentos. Você tem que obedecer, você tem que seguir. Você tem que seguir as normas, as regras, passivamente, sem questionamentos. Há poucos dias eu até escrevi
uma frase que eu gostei, que eu diz assim: uma escola de psicanálise, no sentido de Lacan, é aquele lugar, não é, aquele grupo analítico, liame social entre analistas, que suporta questionamentos. Isso é fundamental na questão do tornar-se psicanalista. Então, Lacan introduz a espinha dorsal, a estrutura mesma da formação do psicanalista, a partir da proposição de 9 de outubro. Mas, nessa proposição, ele vai introduzir um elemento novo. Porque Lacan trazia uma questão que ele desenvolvia nos seus seminários, que era a seguinte pergunta: o que é um psicanalista? A Associação Internacional dava essa resposta antecipadamente. Um psicanalista é alguém que trilha um caminho a partir de determinadas normas e regras, sem questionar, logicamente. E Lacan não. Lacan, como vai trabalhar a questão do tempo do inconsciente, ele vai reivindicar qualquer trabalho sobre a psicanálise, sobre a formação do analista, a partir da experiência, dos elementos da experiência psicanalítica. Ele não dá um passo que não seja a partir da experiência psicanalítica. Ele vai introduzir uma temporalidade que é a temporalidade inaugurada por Freud a partir do inconsciente, que chama só depois. Então, a garantia que da escola que segue, as escolas que seguem o ensino de Jacques Lacan, é uma garantia da ordem do só depois. Só depois que alguém deu suas provas, tendo dado suas provas, eu posso falar aqui de efeitos do discurso psicanalítico, de um psicanalista, só depois. Então, Lacan carregava consigo essa angústia, essa pergunta: o que é um psicanalista? E ele não tinha resposta. Por mais que ele trabalhasse nos seminários, por mais que ele demonstrasse o brilhantismo, a curiosidade, o brilhantismo, indo por outros campos, matemática, topologia, lógica, linguística, mas ele carregava essa pergunta: o que é um psicanalista? O que é um psicanalista? E nessa proposição, ele vai introduzir o assim chamado dispositivo do passe, procedimento do passe. Eu vou trabalhar isso com muita clareza depois, não é difícil entender, nem mesmo aceitar a grandiosidade desse projeto do Lacan, e isso cria um problema sério. Ele não tem os votos, porque é uma proposição, ele está propondo a escola. E está propondo a escola, mas não tem os votos necessários para levar adiante. Tem algum microfone ligado aí, por favor. Então, ele não tem os votos necessários. Isso é outubro, ele continua trabalhando e, em dezembro, ele realiza um discurso se dirigindo à escola, está nominado como discurso a Escola Freudiana de Paris, que é belíssimo, está nos outros escritos, e consegue os votos de forma muito apertada, muito apertada. Ele consegue os votos, porque essa proposição que trazia como o elemento fundamental, estruturante, a proposição do passe, ela não foi muito bem aceita pelos seguidores de Lacan, pelos analistas que
haviam abandonado a Associação Internacional para seguir com Lacan. E entre 1967 e 69, há uma crise, uma cisão enorme da Escola Freudiana de Paris, onde saem pessoas muito importantes na transmissão da psicanálise e muito queridas de Lacan, saem e fundam o quarto grupo. E ele introduz em 67, e essa proposição do passe ela é colocada em funcionamento em 1971. Em 1971, é dada a largada sobre a questão do passe na Escola Freudiana de Paris e no mundo. É uma inovação, uma grande inovação. Ele cria um dispositivo para que se pudesse acolher o saber que estava em jogo na passagem de psicanalizando a psicanalista. Que ele vai dizer no início da proposição, ele diz: há um real em jogo na formação do analista. Os grupos analíticos são fundados sobre esse real, ou seja, sem um questionamento preciso, né? O que é essa passagem de psicanalizando a psicanalista, o que é um psicanalista, porque a Associação Internacional já tinha dado antecipadamente as respostas antecipadas. Então, ele vai criar esse dispositivo para colher um saber novo que não está nos livros, nos seminários, nos livros de Freud, nos seminários de Lacan. É alguma coisa eminentemente nova, um saber novo que brota com o frescor de uma novidade, de uma temporalidade lógica, quando uma análise verdadeiramente se dá, acontece. Então, essa passagem, que ele vai chamar de ato analítico, de psicanalizando a psicanalista, ele quer recortar esse tempo como uma forma de acolher um ensinamento autêntico dessa passagem, alguma coisa autêntica. Bom, mais adiante, depois nós vamos voltar a essa questão do passe, não hoje. Mais adiante, então, em 73, ele tem essa frase polêmica: eu nunca falei de formação psicanalítica, e que essa autora vai dizer que ele disse: eu nunca falei de formação psicanalítica, a psicanálise não é uma profissão. Ele falou formação do analista. E, em 74, ele escreve uma carta a um grupo italiano que funcionaria como uma nova proposição, e quando ele vai dizer que... Porque em 67, vejam bem, isso é fundamental, ele vai introduzir o princípio fundamental da formação do psicanalista, ou seja, do tornar-se psicanalista. O princípio fundante, é o princípio inaugural, é o princípio que rege o encaminhamento numa direção ou não do tornar-se psicanalista. Ele vai dizer: o princípio fundamental está posto. O psicanalista só se autoriza por si mesmo. Ele quer dizer com isso que está colocada a questão da garantia como sendo da ordem só depois e não antecipada, que o psicanalista, no ato analítico, na condução de uma análise, ele está só. Ele está só. Ele não se vale de nenhum outro, com maiúscula, de um grande outro. Nenhuma instituição, dos resquícios da sua análise, das suas supervisões, dos textos, das sessões anteriores. Ele está só. Ele não se vale de nenhum modelo, porque senão não é psicanálise. Ele está só. O psicanalista só se autoriza por si mesmo. Essa frase
ela é enigmática, é problemática, deu o que falar. Lacan passou a ser acusado de charlatanismo, responsável por grandes desvios na psicanálise, responsabilizado, porque ele disse que o psicanalista só se autoriza por si mesmo. É uma frase complexa, não muito difícil de se entender, na medida em que ele diz que o psicanalista ele já está dizendo que, de saída, há o psicanalista. Então, ele diz, esse psicanalista só se autoriza por si mesmo. E esse si mesmo é o si mesmo de cada um, ele vai dizer. Esse si mesmo é o que é revelado da análise pessoal de cada um. Isso que ele vai trabalhar na questão do passe e nos efeitos de cartéis numa escola de psicanálise, onde o sujeito, num percurso, o futuro psicanalista, atualiza suas questões nos cartéis, nos seminários e etc. e tal. Então, esse si mesmo, ele não é dado a priori, ele é alguma coisa enigmática e da ordem só depois. Ele não tem, ele não guarda nenhuma insígnia que pudesse fornecer uma medida comum, sabe? Uma medida comum sobre o si mesmo. O si mesmo é de cada um, é revelado na análise pessoal. E é isso que vai para o dispositivo do passe, e é isso que vai alimentar uma escola de psicanálise que se alimenta de algo novo. Uma escola de psicanálise, no sentido de Lacan, ela se alimenta sempre do novo, que ele toma isso, as últimas consequências, de Freud. Freud, quando reinaugura, reinventa o conceito de inconsciente, porque o conceito de consciente já existia, ele dá um outro contorno ao conceito de inconsciente, ele vai dizer que se trata de alguma coisa nova, sempre nova, que eu não tenho como me antecipar, que Lacan depois vai teorizar a partir de toda a sua teoria, mas do real simbólico imaginário. Ele vai chamar de real, esse algo novo, sempre novo, que eu não tenho como me antecipar. É isso que o analista e o analisando são tomados na ordem do só depois. O sujeito vai para uma análise, começa a falar, vai numa direção e, de repente, ele desemboca num campo de não saber e vai trabalhando, não é? E se surpreendendo com as coisas que nem mesmo ele imaginava que poderia dizer. Ou seja, o sujeito vai para uma análise para aprender sobre uma nova sintaxe, uma sintaxe que o acomete em termos de letras do inconsciente, vai aprender a falar e se escutar naquilo que ele fala, né? Essa algo novo, esse campo, se pegarem o algoritmo da transferência, veja que aquilo que está no denominador é esse inconsciente que brota, esses significantes da singularidade de cada um. E isso que Lacan introduz é um problema sério que ele deixa como uma herança para os seus seguidores, porque ele quebra todos os parâmetros, todos os modelos da formação de um psicanalista e vai introduzir isso que se chama de singular, né? O um por um, um a um por um. Cada análise é uma nova psicanálise, cada percurso é um novo percurso. Ele leva às últimas consequências a afirmação de Freud, que aconselhava os analistas a tomarem cada caso como se nada soubesse dos anteriores, como se fosse algo novo, autêntico, inovador, que os analistas pudessem se deixar ser ensinados. Como uma escola de psicanálise, ela se deixa ser ensinada
por esse ponto de passagem de psicanalizando a psicanalista de cada um, nesse depoimento, nesse procedimento. Então, quando Lacan escreve a carta aos italianos, ele diz assim: o psicanalista só se autoriza por si mesmo em 67. Então, ele não se vale de nenhum outro. Ele não é autorizado a ser analista. Ele se autoriza por si mesmo. Há uma nuance aí entre ser autorizado por um outro e autorizar-se por si mesmo. Há um ato. Ao escrever essa carta, ele diz assim: não todo ser da fala poderia se autorizar a ser psicanalista. Prova é que, para alguém se tornar psicanalista, uma análise é necessária, vírgula, mas não é suficiente. Então, para alguém trilhar esse caminho e se tornar um psicanalista, ele diz, é da ordem do necessário. A análise é da ordem do necessário. Então, o trabalho de Lacan, quando ele rompe com a IPA, é reivindicar esse algo originário que advém de uma análise pessoal, que é de cada um. É as últimas consequências. Tanto é que ele vai enunciar durante um ano um seminário sobre a ética da psicanálise, não a ética do psicanalista, a ética da psicanálise. Ele vai dizer que a ética da psicanálise está centrada no desejo. O sujeito não abrir mão do seu desejo. E que uma análise pessoal ela está centrada no desejo. O sujeito vai recortar minimamente a verdade do seu desejo. E isso é de cada um. E mais adiante, ele vai trabalhar a questão das nominações dessa carta e vai dizer que esse grupo não teria condições de trabalhar a titulação analista membro da escola, porque com o dispositivo do passe, ele reivindica a nominação analista da escola. Em 71, no seminário Lenon de Perrin, Os Não Tolos Erram, aqui no Brasil a gente bate cabeça em termos de tradução. Cada um traduziu de uma maneira, mas os não tolos erram. Que ele vai trabalhar a questão do real e os nomes do pai, Lenon de Perrin, ele vai dizer que o ser sexuado se autoriza de alguns outros, tal como o psicanalista se autoriza por si mesmo e por alguns outros. Então, ele acrescenta nessa afirmação, nesse enunciado, nessa enunciação, essa coisa, afirmação fundadora, que era o psicanalista só se autoriza por si mesmo e por alguns outros. Ele vai introduzir esse por alguns outros. Os analistas lacanianos também batem cabeça, o que seriam esses alguns outros, e que isso está relacionado à questão do passe, a questão do passe e a questão da prática de cartéis, que o analista ele vai trabalhar sempre se deixando crivar em termos de castração, né, pelo trabalho com os pares e pela lógica intrínseca do trabalho de uma escola de psicanálise. Ele se deixa ser crivado, sofrendo os efeitos da castração, que ele, no seminário 11, havia colocado a partir do desejo do psicanalista. Porque esse conceito de desejo do psicanalista, que é lacaniano, que vem no lugar da técnica,
preconizada na Associação Internacional, esse desejo do analista, ele vai dizer que ele conduz a cura, o tratamento, uma análise, uma psicanálise pessoal e a disciplina. Está presente no âmbito de uma escola. Então, os analistas que trabalham em escola, eles são passadores dos efeitos de castração implícito, não é? Na contundência marcante do desejo do psicanalista. Ele vai dizer que esse desejo separa o I grande, né, o ideal, do objeto pequeno a. Porque nós, no nível das neuroses, lidamos com os nossos desejos. Todo neurótico tem, não é? Tem um lugar de desejo. O histérico, uma maneira, o obsessivo, o perverso, todos temos um desejo. Não é? Mas é um desejo sob procuração de um I de A. É o I da idealização das imagens falicizantes, entre parênteses, o objeto pequeno a. Que o sujeito, quando sofre os efeitos de análise, esse objeto pequeno a, que se torna objeto causa de desejo, que está colocado no discurso do analista na posição de agente do discurso, em posição de mestria, mas enquanto objeto, e não como significante mestre, como objeto, causa de desejo de um sujeito que busca uma análise. Mas, no âmbito de um trabalho de formação, de uma escola, esse desejo do psicanalista ele circula fundamentalmente na prática de cartéis a partir da figura, a figura que veicula a pulsão de morte, que se chama mais um. O mais um que faz um pouco barreira aos grupos, às formações de grupo, e alimenta a contundência do Gradus em termos de barrar os efeitos das hierarquias. Por isso é que nas escolas de psicanálise existe uma coisa que chama permutação. Os lugares que esse ou aquele analista ocupa, os lugares de agenciamento da transmissão da psicanálise, eles têm um tempo de duração. Como a nominação de analista da escola, o AE, ele tem uma validade de 3 anos. Essa nominação ela cai depois de 3 anos, e se o cara assim o desejar, ele vai passar novamente pelo dispositivo, e por aí vai. Vamos abrir para debate? Que tal? Acho que nós temos elementos aí para discussão. Não é? A conversa não ficar muito longa. Aberta a perguntas. Eu tenho uma colocação a fazer. Você está falando do grados e da hierarquia, e aí eu fiquei pensando que durante muito tempo eu fazia uma relação de oposição entre essas duas coisas, né? E aí me veio a pergunta, assim, há como a gente se livrar, né, da hierarquia numa escola de psicanálise? Porque parece que a gente fica tentando se livrar disso, né? E eu acho que o Gradus, ele opera às vezes, como você falou do mais um, né? Ele vem operar para fazer uma barreira à hierarquia, mas é muito importante a gente não fazer ao mesmo tempo essa oposição entre essas duas coisas, porque me dá a impressão de que nós, analistas, às vezes, a gente tenta negar, né, que existe a hierarquia, a gente tenta excluir, e talvez seja importante saber que isso existe, né? Até para poder reconhecer o que é grados.
O Lacan, quando ele introduz essas nominações, e fundamentalmente o trabalho de cartéis, o trabalho de cartel é fundamental. E o dispositivo do passe, ele está procurando elencar um vigor maior na questão do grados. Mas a hierarquia ela é poderosa, ela reina o tempo todo. São os efeitos do discurso do mestre. Então, uma escola ela cria lugares e funcionamento com um objetivo para que possa minimizar os efeitos do discurso do mestre, que seria o reinado da hierarquia. Mas não consegue. Eu não acredito que se for estudar na Elisabeth Roudinesco o final, o grande final da escola freudiana de Paris, e nós vamos verificar as questões hierárquicas de poder, as brigas pelo poder. E ela vai dizer, não, mas as pessoas são analisadas. Elas são analisadas, mas não existe uma vacina contra a hierarquia. Eu acho que a hierarquia tem um parentesco com o amor. Tem um parentesco com o amor, a hierarquia. E é estrutural, né? É estrutural. O discurso não adianta comum, querer recalcar, não adianta querer recalcar a hierarquia, né? Parece que existe algo. Tem que saber como lidar com ela, como lidar. Não é? Incluí-la. Não existe uma escola onde só vigore o discurso analítico. Eu diria até que esse discurso ele funciona raramente, pontualmente. Na escola de psicanálise, os outros discursos são muito mais atuantes, digamos assim. E é curioso, quando existe, no meu entendimento, quando existe uma mestria que é diferente do mestre, isso muitas vezes causa dissensões. Por quê? Porque é insuportável, né, reconhecer a diferença de grados. É insuportável. É isso que eu estou começando a entender. Esse grados ele não se impõe na força, ele não se coloca por antiguidade, ele se constrói num percurso, né? Inclusive o percurso de cada um e o percurso no turbilhão da própria escola. Então, primeiro, vocês estão falando, estava escutando vocês, querer uma escola pura, né? Uma escola pura não só da hierarquia, mas onde tudo funcione de uma maneira que agrade a todos, isso não é possível. Porque até pelo fato de que a gente pensa a escola como um conglomerado de diferenças, essas diferenças elas provocam embates. A questão é como respeitar a diferença que o outro faz na minha posição. Essa que é a questão, eu acho. O Lacan, no seminário 17, ou seminário 20, mas acho que é 17. 17, quando ele introduz os discursos. Trabalhando o discurso do analista, o objeto pequeno a na posição de agente, mas que ali ele está como objeto causa, ele não está com mais gozar, objeto causa de desejo. Veja bem, olha que coisa interessante, que sutileza. Ele vai dizer assim, frase textual. Ele diz assim, eventualmente, vírgula,
muito eventualmente, olha a preciosidade, tem um microfone ligado. Eventualmente, vírgula, muito eventualmente, o psicanalista vai ocupar o lugar de semblant de um objeto pequeno a, que é dado pela transferência. Ele não fala isso, mas que é dado na transferência por um psicanalizando. Eventualmente, muito eventualmente, o psicanalista vai ocupar o lugar de semblant de um objeto pequeno a. Veja só que interessante. Agora, no que diz respeito a uma escola, esforça-se, faz um movimento, isso é louvável e funciona a partir das estruturas, do trabalho de cartéis, das pontuações, mas o tempo todo nós temos a questão do amor e do ódio. E é por essas brechas que entra a hierarquia. O segredo dessa chave advém por esse viés. Então, logicamente, que tem efeitos de discurso. Mas querer dizer, por exemplo, que numa escola nós temos o discurso analista, isso aí é forçação de barra. É desconhecer que o discurso do analista está ali na cura, na condução da cura, eventualmente, diz Lacan. Porque você trilha um caminho de análise, inicialmente pelo discurso do mestre, que é a fundação do inconsciente, os significantes. Um significante representa o sujeito para outro significante. E depois há um reviramento, cai para o discurso da histérica. Ele vai dizer: nenhuma análise se processa, ninguém entra numa análise, não importa o tipo clínico, sem que caia no discurso da histérica. O discurso da histérica é a condição de uma análise, não é? Que está ali na produção, o S2. O S2. E que depois há uma reviravolta e cai no discurso do analista. Agora, a escola, uma instituição, ela se esforça. E é esse esforço que é importante. Por isso é que, quando se fala até mesmo de dispositivo do passe, o mais importante não é tanto isso ou aquilo, mas a insistência do dispositivo. O cartel, a insistência do dispositivo do cartel. Sessão clínica, a insistência do dispositivo. Eu, quando criei essa estrutura de sessão clínica, foi porque uma instituição que eu, Tereza e algumas outras pessoas participamos, Colégio Freudiano, a gente brigava muito, sofria muito e não conseguia trabalhar as questões de sessões clínicas. E chegamos até a verbalizar de uma impossibilidade. E eu tomei isso como um desafio, fui pensando e criei a figura do mudo, do morto, essas coisas todas. Eventualmente, é muito... essa questão ética é complicado. Por isso é que há cisões e cisões, que é importante para a psicanálise, desde que se saiba trabalhar essas questões. Quando há dissolução da escola freudiana, mas antes, em 69, já havia saído um grupo importante da escola freudiana do país e fundado o quarto grupo. Ali começaram a surgir outros grupos lacanianos, centenas de grupos. E fundam um grupo, depois... Por exemplo, olha que coisa linda. Quando houve a cisão
na escola do campo freudiano, que era Jacques Miller, Colette Soler e Henrique Laurent. Era assim. Eu pegava os trabalhos, isso foram publicados, trabalhos de congressos, aí vinha segundo Jacques Miller, aí depois vinha, hierarquicamente, segundo Colette Soler, primeiro Miller, depois Colette Soler, depois. Que eu disse para o Miller, vai haver um racha da sua instituição. Eu disse antes, e disse numa das melhores conferências que eu fiz da minha vida, na fundação do campo aqui no Brasil. Que o Celso não podia, eu fui de última hora, e eu disse desse racha que viria. E aí depois eu fui pegar, depois do racha, eu fui pegar as citações. O grupo que seguia Miller, segundo Miller e depois, segundo Laurent. O grupo que seguiu Colette Soler, segundo Colette Soler. Isso é hierarquia, é uma obediência. É a mesma coisa quando eu vou fazer um mestrado, um doutorado em psicanálise, ou em outra coisa, numa universidade, e eu sou obrigado, pelo meu superior institucional, eu sou obrigado a citar autores, professores daquela instituição. Senão, eu não sou aprovado. Pegue todas as teses, uma por uma. Eu já editei dezenas de teses pela Companhia de Freud. Pegue, você vai ver, e muitos analisandos, que eu pari muitas dissertações e muitas teses, dissertação e mestrado, tese e doutorado. Há um superior institucional. Há um superior institucional que não é nem inconsciente, não, é consciente. É a hierarquia. Há um autor que morreu agora, Pierre Lejeune. Ele vinha de uma formação jurídica e que introduziu a aproximação psicanálise e direito. Fez análise com Lacan, era discípulo de Lacan. O primeiro livro dele, editado no Brasil, tem o seguinte título: O Amor do Censor. É lindo, é brilhante. Quem trilhar esse caminho de psicanálise tem que ler esse livro, O Amor do Censor. Ele introduz ali uma coisa belíssima, que ele diz assim: o desejo de submissão. Isso é do ser humano, está na subjetividade humana. O desejo de submissão no nível do amor, do masoquismo e etc. e tal. Alguma pergunta? Mais alguma? Tem reunião agora. Tem reunião. Já passou. Um beijo. Até daqui a um mês. Tchau. Tchau.